Som, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que bom, nós estamos aqui novamente para adorar ao Senhor, para cultuar o nosso Deus, o nosso Pai. Amém. E nesse momento eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu declaro sobre a sua vida a graça do Senhor, graça abundante, multiforme graça. Amém? Declaro a paz de Cristo no seu coração, amada igreja. Amém. Quer dizer você, amada igreja, você criança, minhas irmãs, meus irmãos, que vocês são muito amados. Nós amamos vocês. Amém? E é uma alegria estar aqui ministrando ao coração de vocês. E dando início a esse culto, eu quero ler 3 versículos da palavra do Senhor, onde o Espírito Santo fala muito conosco. Amém? Nós somos alimentados e fortalecidos com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor no livro de 1 João, capítulo 5, verso 13. Tem uma palavra muito simples, mas muito rica. Se você quiser abrir a sua Bíblia, 1 João 5, 13, diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém, igreja? Essa palavra é linda, ela é poderosa. E nós declaramos, através dessa palavra, que nós cremos que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Por isso nós declaramos que nós temos a vida eterna, amém? Em Cristo Jesus nós temos a vida eterna, a vida com Deus. E essa palavra do Senhor, ela é linda porque ela diz assim, que o Senhor, Ele ouve a nossa oração. E se nós temos certeza que Ele ouve a nossa oração, então nós sabemos que nós vamos obter a resposta daquilo tudo que nós pedimos. Amém? Nós servimos o Deus bondoso, Deus que Ele ama nos abençoar. O prazer do Senhor é te abençoar, amado irmão, amada irmã. O prazer do Senhor é visitar a sua vida, visitar a sua casa. O prazer do Senhor é suprir as suas necessidades. Amém? Você pode ter fé, confiar. Eu te dou essa palavra de fé hoje. Você pode confiar. Essa seja a confiança do seu coração. Amém? Que tudo que você pedir a Ele, Ele vai te dar segundo a vontade dEle. E a vontade dEle é te abençoar. Então receba no seu coração, na sua vida agora, a graça do Senhor, o favor multiplicado. Amém? E o Senhor te renove nesses dias muito mais. Que o Senhor te visite nesses dias muito, muito mais. Amém? Para buscar o... Amém? Nós vamos orar agora, colocando as nossas vidas na presença do Senhor, colocando na presença do Senhor tudo que vai acontecer, na presença do Senhor, a sua vida, a igreja. Amém? Feche os seus olhos onde você está e vamos falar com o Pai, preparando o nosso coração, porque Deus está aqui neste lugar. Deus está em você, Deus está em nós. Deus está nas nossas casas, Deus está onde nós estamos, amém? Então vamos orar. Papai querido, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor. Amado Deus, em nome de teu Filho Jesus Cristo, ó Deus altíssimo, soberano, nós nos reunimos aqui hoje, ó Deus, com nosso coração aberto, ó Senhor, com a nossa vida, Pai, diante do teu altar, ó Deus. Senhor, amamos a tua presença, Senhor. Amamos estar buscando o Senhor, ó Deus. Amamos, Senhor amado, sentir o teu Espírito, Senhor amado, nos conduzindo, fluindo do nosso interior, ó Deus. Soberano Deus, eis aqui a tua noiva, Senhor.
a noiva comprada, Senhor, por um alto preço, ó Deus. Pai, nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Espírito Santo, receba toda a honra, toda a glória, Senhor. Ó Deus querido, eu quero colocar diante de Ti agora, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Pai, as circunstâncias nos separam muitas vezes, mas nós sabemos pela palavra do Senhor que nada nos separa, porque nós estamos em Ti, em Cristo Jesus, e nós somos um. Nós somos a igreja, Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. E nós estamos unidos pelo Senhor. Espírito Santo, visita agora cada vida, Senhor. Visita, Senhor, cada família, Senhor. Espírito Santo, vem agora de encontro, ó Deus, manifestando esse grande amor, ó Deus, e que essa confiança em Ti seja liberada agora. Nós liberamos sobre cada um, Senhor, para que todos venham confiar completamente no Senhor, venham esperar com paciência, porque tudo vai passar. Porque a Tua palavra nos garante, Senhor, que sempre depois de uma luta, vem sempre a vitória. E nós estamos aqui, ó Deus, independente das circunstâncias, declarando, ó Deus, que nós amamos o Senhor, que nós amamos uns aos outros, que nós estamos firmes em Ti, que é a nossa rocha, alegria completa. Obrigado que o Senhor tem nos renovado a cada dia e visitado com renovo. Abençoe, Pai Santo, a Tua amada igreja, Senhor. Entregamos na Tua presença, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ó Espírito Santo de Deus, receba nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor. Oh, maravilhoso é o Senhor. Você pode adorar o Senhor, você pode glorificar o Senhor. Dê glórias a Ele, exalte o nome dEle, exalte, porque Ele está aqui, Ele está recebendo tudo aquilo que está fluindo do nosso ser. Oh, soberano, aleluia, aleluia, aleluia ao nome do Senhor. Oh, Espírito Santo, essa palavra que nós lemos fala do poder da intercessão, ó Deus. Nós queremos, num breve momento agora, Senhor, interceder pelas vidas que estão lá fora, ó Pai, vidas que estão distante de Ti, ó Deus. Eu sei que se encontram confusas, com medo, diante da situação que está acontecendo nos últimos dias, ó Deus, por causa desse vírus, ó Pai. Nós queremos agora interceder por eles, ó Pai, para que caia por terra toda resistência, Senhor, em nome de Jesus. Que todos venham desarmar, ó Deus, e venham, Senhor amado, sentir necessidade de Ti. Nós declaramos e profetizamos fome e sede para as vidas, Senhor. Nós profetizamos nesses dias a cura para aqueles que estão enfermos, ou que foram contaminados por esse vírus. Nós declaramos a cura agora em nome de Jesus. Declaramos o conforto para aqueles que perderam entes queridos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor, ó Pai, e que, Senhor amado, os corações sejam abertos para o Senhor. Faça essa obra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós Te adoramos, aleluia, glória a Deus. Ele é grande, é poderoso. Às vezes nós temos olhado para os lados e vendo o medo, as mentiras, o engano, as tribulações. Mas eu digo para vocês, meus irmãos, que existe um Deus maior do que toda circunstância, maior do que toda opressão, de qualquer medo. Ele é grande, muito grande. Declare comigo assim, você que está na sua casa, aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez declare: quão grande
majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Diga! Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações e gerações, Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, e o fim, o começo e o fim. assim ó, Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande Ele é grande é o meu Deus, e tão de ver quão grande grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, Ele está acima, Ele está acima. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Diga mais uma vez, Ele é grande sobre todo nome. Oh! Sobre todo nome é o céu, Sobre toda mentira, sobre todo engano do diabo. Tu és digno do louvor. Eu cantarei O quê? quão grande é o meu Deus. Quão grande Sobre todo medo, meu Deus. sobre todo vírus, Cantarei sobre todo quão desemprego, grande sobre é o toda meu dúvida. Deus. Ele é grande. E todos são de Nós veremos sua glória. Quão Grande. grande é o meu Deus. Não tenhas medo, declare. Quão grande é o meu Deus. Ele te segura. Cantarei quão grande é o meu Deus. Ele te E protege. todos são de ver Assim ó. quão grande É o meu Deus. Sobre toda circunstância declare. Oh. quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez declare. Quão grande Grande, grande. é o Meu meu Deus, Deus. Ele é. Quão grande Oh, é o meu Deus. quão grande é o meu Deus. A igreja, você que está sentado, diga assim, ó. Quão grande
casa, no seu quarto. Cantarei quão Ele é grande, é o meu meu Deus, Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Então Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Ele é grande, Ele é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Senhor seja louvado, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Que bom que você está aí. Nós estamos acostumados com os irmãos aqui, eu aqui, você aí. E esse retorno caloroso e gostoso, mas nesse período estamos um pouco distante. Mas eu quero dizer que estamos conectados no Espírito, como diz Paulo, fisicamente separados, mas unidos no mesmo Espírito. Quero, nesta noite, orar, dando início à nossa ministração, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, a sua família. Nosso desejo é trazer uma palavra que vai aquietar o teu coração. Nesse momento em que o mundo está em polvorosa, a igreja precisa descansar no Senhor. Amém? Aí onde você está, feche os teus olhos, para um pouquinho, para tudo. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós te louvamos. Tu és o nosso esconderijo, o nosso alto refúgio. Tu és a nossa rocha eterna. E queremos, ó Deus, depositar no Senhor toda a nossa confiança. Ainda que somos, ó Deus, atacados por todas as setas de notícia, ó Deus amado, de calamidade, tristeza, angústia, desespero, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é conosco. Queremos nesta hora voltar o nosso coração para o Senhor. E como diz na Tua palavra, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que é a Tua palavra, a Tua verdade. Obrigado, Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. Quero começar falando com os irmãos sobre dízimo e ofertas. Eu quero ler um texto, eu gosto muito desse texto de Provérbios capítulo 3, versículo 9 até o 12, diz assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso aqui é uma promessa preciosa. Nós temos dois lados. Um lado, nós guardamos o suprimento que alimenta, que sustenta o corpo. Do outro lado, nós temos a nossa alma, que entristece, angustia, mas pode também se alegrar, sentir felicidade. Daqui a promessa para os dois lados: alimento para o corpo e alegria para o coração. Eu quero dizer a você, meu amado, que Paulo cita a igreja com alguns nomes, alguns títulos. Ele chama a igreja de a noiva do Senhor, e é verdade, ela é a noiva.
Ele chama a igreja de edifícios de Deus. É verdade, somos o edifício espiritual. Ele chama a igreja de lavoura do Senhor. E é também verdade, nós somos colheita de Deus. Mas ele também chama a igreja de cooperadores. Essa palavra cooperadores é poderosa. Eu gosto de saber, de pensar, de crer que eu coopero com algo que é prevalecente. O Todo-Poderoso, o Eterno, autossuficiente, decidiu nos chamar, nos escolher para cooperar com Ele em algo que toca a eternidade. Como nós cooperamos? Nós cooperamos com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Há muitas coisas importantes no mundo: a saúde, a educação, a segurança, o governo, mas tudo isso é passageiro. Mas a obra da igreja não, ela toca as vidas de maneira eterna. Quando o evangelho chega no coração de uma pessoa, ele é transformado por toda a sua vida e pela eternidade afora. E nós sustentamos esta obra com o nosso dízimo, com a nossa oferta, e nós contamos com a fidelidade dos amados para que a vida da igreja continue a pleno vapor. Estamos sem liberdade de abrir as portas, mas o evangelho continua. Nós, meses atrás, fizemos alguns investimentos, comprando aparelhagem, comprando som e organizando. Aqui o prédio da igreja está virando um estúdio. E para quê? Para nós pregarmos o evangelho. Um mês atrás, nós não poderíamos realizar um culto online. Nós não sabíamos do que viria pela frente, mas Deus já sabia. E hoje, nós estamos aqui, eu estou falando com você, através do YouTube, através do Instagram, através do Facebook, estamos conectados. Hoje nós podemos fazer isto. E isto, como nós fazemos isto? Com o seu dízimo, com a sua oferta. Porque a igreja é interessante, pelo menos nós nunca fizemos algo que tinha dinheiro no caixa. Nós cremos, a Bíblia diz que aquilo que fazemos se não for por fé é pecado. Nós fazemos o investimento, contamos com a fidelidade da igreja e depois cumprimos o compromisso financeiro. E eu quero dizer para os irmãos, eu sou um pastor que sempre descanso no Senhor, sabendo que Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai abençoar a sua empresa, Ele vai abençoar todo o trabalho das tuas mãos, para que você continue sendo cooperador do Senhor nesta obra. Todos nós fazemos parte desta grande obra. Eu quero abençoar a sua vida. Quero agora orar pela sua vida financeira. Quero orar para que não haja desemprego. Quero orar para que não haja subemprego, para que essa situação não venha dilapidar os seus bens. Pelo contrário, você vai continuar sendo abençoado, continuar prosperando para a glória do Senhor. Amém? Pai, eu quero te louvar pela vida de cada irmão da igreja, cada família, Pai, e no nome de Jesus, na autoridade da Tua palavra, eu quero abençoá-los. Ó Deus, nesta hora eu quero abençoá-los financeiramente. Sabemos, ó Pai, que muitas coisas vêm dilapidar os nossos bens. A enfermidade, ó Deus amado, é uma das causas que muitas vezes rouba aquilo que nós temos, ó Pai. Mas o Senhor é o nosso Jeová Rafá. Tu és a nossa saúde. Tu és o Deus que sara o teu povo. Portanto, ó Deus amado, não haverá nada, ó Deus amado, que venha atrapalhar a vida dos irmãos, e em tudo que eles puserem a mão prospere para a glória do Senhor. Nós abençoamos, ó Deus amado, a vida financeira da tua igreja, no nome de Jesus. Quero te louvar, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, e declarar que esta igreja é uma igreja de homens e mulheres, jovens e até as crianças, fiéis nos dízimos e com o coração dilatado para as ofertas. Muito obrigado, Pai querido, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero compartilhar com os irmãos. Eu sei que os irmãos têm ouvido muita mensagem a esse respeito, mas nós queremos falar também, continuar ministrando para os irmãos. E hoje nós vamos falar de algo que nós temos ministrado durante esses dias. Estamos ministrando sobre o Salmo 91, que é uma promessa poderosa de Deus para aqueles que creem
Não é uma promessa para o mundo, mas uma promessa para os filhos, para aqueles que faz do Altíssimo a sua morada, faz do Altíssimo a sua habitação. E hoje nós queremos falar sobre a verdade sobre os anjos. Quando nos prendemos apenas no natural, nós somos derrotados. Mas quando abrimos nossos olhos, nós alcançamos vitória em todas as áreas. Eu quero ler com os irmãos apenas o versículo 11 e 12 do Salmo de número 91. Diz assim, 11 e 12 não, 10 e 11. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Aleluia. Que o Senhor se diga de abençoar a sua palavra, essa palavra no seu coração. Amém, queridos? E quando falamos de proteção de Deus, a proteção de Deus sobre cada família, sobre cada vida, nós precisamos sempre lembrar do ministério dos anjos. Aqui o texto diz que ele dará ordem aos seus anjos, coisa preciosa, né? Ele já deu ordem para que os anjos do Senhor estejam cuidando de você. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu desde criança eu aprendi a respeito dos anjos do Senhor. Na verdade eu aprendi a respeito do anjo da guarda. Na minha casa, nosso quarto tinha um quadro na parede de duas criancinhas, um menino e uma menininha, e eu não lembro bem, um estava com a bola e o outro com talvez um aro de uma roda, e perto de uma corrente de água, num lugar assim perigoso, e ali tinha atrás deles um anjo bem grande, era o anjo da guarda. E a mamãe dizia: ó, meu filho, você tem um anjo da guarda, onde você for, o anjo da guarda vai te guardar dos perigos. E eu cresci crendo e confiando que havia um anjo de Deus, algo mais poderoso do que o homem, para me proteger, para me guardar. E quando eu me converti, lendo a palavra do Senhor, eu descobri que eu não tinha um anjo, eu tinha mais, porque a Bíblia fala no plural: os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e o livra. Então é interessante nós olharmos esse texto, que é um texto em que o diabo menciona na tentação de Jesus. Lá no Mateus capítulo 4, a Bíblia fala como ele tentou Jesus, e a Bíblia diz que ele levou Jesus até o pináculo do templo e pôs lá em cima e disse: olha, está escrito a teu respeito que os anjos tomarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra e tal. E ele estava tentando Jesus. É interessante, ele usa a palavra de Deus, mas ele não cita o texto todo. O texto todo diz: para te guardar em todos os teus caminhos. E provérbio diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Aqui ele não cita em todos os seus caminhos. Por quê? Porque ele quer mudar a palavra do Senhor. Quando muda a palavra de Deus, muda o sentido, muda o poder desta mesma palavra. Precisamos olhar para a palavra de Deus e ver o que está escrito, como está escrito, porque para nós foi escrito esta palavra. Amém, queridos? O alvo do diabo era levar Jesus a tentar a Deus, e ele disse: não tentarás o teu Deus. Em Marcos 16, 18 tem algo muito precioso. A promessa do Senhor é que se você comesse alguma coisa mortífera, isso não lhe faria dano nenhum. Então é quando você não sabe do que está acontecendo, não tem consciência daquilo, então você come ou bebe sem saber que aquilo está envenenado e não lhe causará dano. Às vezes pode dizer: mas isso é um absurdo. Eu às vezes cito muito as minhas experiências da minha infância, da minha juventude. E na nossa família houve um caso bem próximo de nós, em que um senhor, era um fazendeiro, ele tinha na sua casa um oratório.
Era um templo feito de madeira com os ídolos ali, e onde ele e a esposa faziam as suas preces noturnas. E ele então, por uma direção de Deus, por uma revelação, ele vai a uma cidade próxima de casa, e ali ele converte ao Senhor. Então ele chega em casa e diz para a esposa: olha, esposa, agora você vai tirar o oratório de dentro do nosso quarto, porque agora eu sou crente, eu não aceito mais isso na minha casa. Ela diz para ele: não, você que vai sair do nosso quarto, o meu oratório não vai sair do nosso quarto. Então ele foi para o estábulo, deu uma reformada lá no estábulo e fez ali o seu quarto. Ele continuou sendo esposo ali na fazenda, cuidando da fazenda, administrando, mas ele dormia no estábulo. E diz os funcionários, alguns dizem que é verdade, outros não, mas a maioria acredita nessa história, e nós como criança ali criamos também, e eu creio que é verdadeira, porque a Bíblia tem base bíblica. Aquela senhora, então ela um dia, ela fazia a comida, levava para o marido ali, naquele estábulo, e ela preparava o prato do marido e levava para ele. Todo dia ela fazia isso, almoço e janta. Aí um dia ela levou a comida para ele, ele comeu a comida, mas sobrou comida no prato. E quando eu era criança tinha um veneno chamado estracnina, não sei de que era isso, mas era um poderoso veneno da época. E ela disse assim: esse estracnina está derrancado, esse estracnina perdeu o efeito. Pegou o resto do marido que havia comido o prato do marido e jogou no quintal. Todas as galinhas que comeram morreram. E essa notícia correu lá na fazenda, na nossa região, e eu creio que era verdadeiro. Sabe por quê? Ele não sabia que estava envenenado, e ele servia ao Senhor. Era um novo convertido, mas alguém que tinha entregado o coração para Deus. Por isso o veneno não fez nenhum efeito. Porém, se ela dissesse para ele: olha, eu envenenei essa comida, vamos ver se seu Deus é forte, coma aqui para nós fazer um teste. E ele, sabendo que a comida estava envenenada, e comesse, ele teria problema, porque aí ele estaria tentando a Deus. Mas nós precisamos crer na palavra do Senhor, amém? E a palavra do Senhor nos conta também que nos dias do profeta Eliseu houve uma guerra entre Israel e a Síria. Lembrando que nós estamos falando de anjos. Deus envia os seus anjos para nos proteger. Houve uma guerra contra a Síria e Israel, e o rei da Síria então planejava seus ataques ao rei de Israel. E olha, nós vamos acampar em tal lugar, e vamos fazer essa estratégia, vamos agir desta forma. E agora o profeta corria e falava para o rei: evita de passar em tal lugar, porque lá está o rei da Síria. E aí o rei da Síria ia e chegava lá, e a sua empreitada ficava frustrada. Então ele ficava chateado, e a Bíblia diz que não uma e nem duas vezes isso aconteceu. Então foi várias vezes isso aconteceu, até que ele ficou desconfiado, aborrecido, e chamou todo o servo dele e disse: tem um traidor no nosso meio, tem um espião aqui que conta para o rei de Israel as nossas estratégias. E aí alguém disse: não, Senhor, não há espiões, é o profeta Eliseu. Quando o Senhor pensa no seu quarto, planeja uma coisa no seu quarto, ele corre e conta para o rei de Israel, evitando assim os nossos ataques. Ele disse: aonde está esse profeta? Aí informaram para ele que o profeta Eliseu estava em Dotã. E ele então manda um exército à cidade de Dotã para prender Eliseu. E ele então chega, a sua cavalaria cerca toda a cidade, e no outro dia de manhã o servo de Eliseu levanta, e quando olha lá fora, a cidade está cercada com o exército da Síria. Ele diz: ai meu Senhor, o que faremos? E aí o profeta fala para ele: olha, fica calmo, quem sabe, ele diz, fique tranquilo, há anjos do Senhor nos protegendo. Mas ele disse algo, ele disse: maior são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Irmão, isso é uma promessa poderosa. Mais são que está com você, mais são que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Então ele ora ao Senhor. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja.
o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que os montes estavam cheios de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando ele abre os olhos, ele contempla o mundo espiritual. E ele agora vê, não pense nesta visão. Ele com medo, com o coração estremecido, agora os olhos são abertos. E ele pode contemplar aquela visão tão poderosa, tão gloriosa, daqueles soldados, daqueles guerreiros reluzentes, com suas armaduras brilhantes, cheios de fogo. Ele agora, o seu coração descansa, está em paz. Alguns anos atrás, o pessoal estava indo para a festa do tabernáculo em Jerusalém, em Israel, e eles viram que um homem de fogo corria ao redor da caravana e filmaram, gravaram através dos celulares, né? E muitos viram. Eu mesmo fui um que vi aquela cena tão gloriosa, tão maravilhosa, aquele guerreiro de fogo que corria em torno daquela caravana. Isso é uma visão maravilhosa. A minha oração hoje é que Deus possa abrir os seus olhos nesse momento de trevas, nesse momento de dúvida, nesse momento de desespero, de angústia, em que muitos estão tão assustados, tão com medo do vírus, que estão, eu vejo na cidade, as pessoas dentro dos carros com o vidro fechado e de máscara. Quer dizer, a coisa está entrando para tudo quanto é lugar, mas não vai entrar na sua casa, porque o Senhor deu ordem: nenhuma praga chegará à tua tenda, nada vai acontecer com você. Mas o gostoso é que agora o soldado que vai prender Eliseu ora para que o Senhor os cegasse. Para um, o profeta orou para que os olhos fossem abertos. Para outro, os guerreiros contrários a Sírio, ele orou para que eles ficassem cegos, não tivesse noção da direção, não soubesse para onde saía. Vemos que a guerra espiritual é uma questão de visão. Nós precisamos abrir os nossos olhos para contemplar o mundo espiritual, para contemplar que nós não estamos só, nós estamos cercados de anjos. Lembro, alguns anos atrás, eu era o pastor auxiliar da Igreja de Cristo de Goiânia, e ali, chegou um dia, eu cheguei na igreja antes do culto, o irmão Salomão, hoje pastor Salomão, era diácono, ele ia fazer a introdução do culto, ele estava na plataforma conferindo uns textos bíblicos. Eu entrei na porta do prédio e vi uma figura, um senhor, baixinho, e eu olhei para aquele senhor e eu sabia que o Salomão não estava vendo ele. Eu sabia que era um anjo do Senhor. Eu fui aproximando, passei por ele meio que ignorando aquela figura, e o irmão Salomão falou para mim assim: você já conhece o irmão Luiz Gonzaga? Eu fiquei tão decepcionado, pensei, não era um anjo, era um Luiz Gonzaga. E ele disse: olha, o irmão Luiz Gonzaga veio do Nordeste e contou toda uma história, como aquele irmão caiu de paraquedas, digamos assim, na igreja. Aquele irmão mexeu com a vida da igreja e falou para mim: olha, vai chegar uma hora que você vai tomar uma decisão muito importante. Vai ser muito difícil para você, mas lembre de uma coisa: siga o seu coração. Naquela época, nosso pastor titular, foi eleito presidente do Conselho das Igrejas de Cristo do Brasil, e ele viajava muito. E telefone naquela época era só telefone fixo. Não era fácil falar com alguém num outro estado ou à distância. Então, quando eu falava com ele, pedindo orientação que devia fazer na igreja, ele dizia para mim assim: irmão, está orando? Pastor Justino Moacir Rosa, ele disse: estou. Então, qualquer decisão do irmão é decisão de Deus. E aí, irmãos, explodiu aquele Césio lá em Goiânia. Mas nós estava tranquilo, nós estava distante do centro da cidade, estava longe, fora num problema geográfico,
daquela contaminação pelo Sérgio. Ficamos em paz, até que um dia uma irmã da igreja chegou para mim e disse: olha, o casal fulano de tal da igreja quer que o senhor visita eles. Eu fui mais a minha esposa visitar aquele casal. Aquela irmã falou para mim: pastor, pelo amor de Deus, não feche as portas da igreja para mim, porque eu fui contaminada com o Sérgio. Ela era uma senhora bem forte e as costas dela estavam cheias de tumores. E como fazer? Eu não podia contar para ninguém, e se eu deixasse ela entrar na igreja, podia contaminar a igreja. Se eu não deixo ela entrar, eu tinha aprendido uns dias atrás, antes daquele acontecimento, um rapaz chegou para um garoto que tinha síndrome de Down e diz assim: ô bobão, por que o cachorro entra na igreja? Judiando, brincando, fazendo bullying com aquele garotinho. Aquele menino ficou pensando assim, demorou um pouquinho. Aí ele falou assim: ô bobão, o cachorro entrou na igreja porque achou a igreja de porta aberta. Ele ficou pensando assim, ficou vermelhinho aquele garotinho e disse assim: não, o cachorro entrou na igreja porque a igreja é porta aberta para qualquer cachorro como você. Eu achei aquela resposta muito preciosa. Então eu achei que uma igreja não pode fechar a porta para ninguém. É na igreja que a porta tem que estar aberta. Eu disse para aquela irmã: irmã, guarda esse segredo conosco. A irmã vai para a igreja, ninguém saberá disto. Ficou sabendo eu, minha esposa, ela e o esposo. E ela foi muito sábia. Eles chegavam, eles tinham um carrinho vermelho, um corcel. Eles chegavam, o culto já tinha começado. E quando nós estávamos terminando o culto, eu já ouvi o carrinho deles que estava vindo embora. Queridos, passou a crise do Sérgio, passou tudo. Aquela irmã continua viva. Quem protegeu ela? Os anjos do Senhor. Quem protegeu a igreja? Os anjos do Senhor. Quem protegeu o pastor? Os anjos do Senhor. Aquele homem, aquele Luiz Gonzaga, que falou para mim que eu teria que tomar uma decisão muito importante, uma decisão que eu teria que seguir o meu coração. E ele foi embora antes do acontecimento do Sérgio. Mas antes dele ir embora, ele chegou numa irmã na igreja. Ela era uma irmã assim, numa idadezinha avançada, né? E o sonho dela era casar. Ela tinha quase que passado de hora. E ela pedia a todo mundo, todo profeta que via, pentecostal tem isso, né? Todo profeta que veio, ora para me casar. Aí ele chegou para ela e disse assim: irmã, a irmã nunca pediu para me orar pela irmã. Ela riu. Ela disse que até não gostava muito da cara dele. Riu e falou para ele assim: ah, irmão, então ora para mim casar. Ele falou assim: a irmã vai casar comigo. Eu vou embora, mas eu volto para casar com a irmã. E foi embora mesmo. Nós reunimos a liderança da igreja. Aí contamos para o pastor presidente, a respeito daquele irmão, como que era aquele irmão tal, que veio de tal cidade. Ele falou assim: qual é a cidade? Ninguém mais lembrava do nome da cidade do Nordeste que aquele irmão veio. Mas teve um acontecimento na hospedaria, e o irmão foi buscar ele. O irmão chegou lá e disse assim: olha, um moço deixou um relógio aqui como penhor. Eu vim, paguei os dias que ele ficou hospedado aqui e peguei o relógio dele. Eu vim para saber. A mulher da pensão disse assim: moço, aqui é no dinheiro. Aqui nós não pega nenhum penhor. Isso aqui nunca aconteceu. Isso aconteceu, eu vi o livro. Ela pegou aquele cadernão que tem aqueles hotéis simples, e ele passou as páginas de todo o livro. Nunca achou o nome daquele irmão. E aquela irmã descansou seu coração, não se preocupou mais em casar. Ela sabia que não ia casar, mas que ia ser a noiva do Senhor. Então, querido, preste atenção. Hoje, aí na sua casa, onde você está, tem anjos do Senhor. Você pode não sentir, pode não perceber, pode não ver, mas tem anjos do Senhor. Quando nós entramos na visão em célula, a igreja virou uma bênção, um alvoroço, e cresceu, e os jovens ficaram todos espirituais, e os jovens gostavam de dormir no prédio da igreja. E eu sempre deixei.
É um lugar gostoso de se dormir. Eles dormiam na plataforma. E tem um irmão muito precioso, o Ebim. Nós tínhamos colocado umas bandeiras como estandarte. Colocamos bandeira do Brasil, bandeira de Israel, bandeira de Barra do Garça, bandeira do Mato Grosso, bandeira de Goiás. Nós estamos aqui na divisa. E aí ele chegou sozinho, era 11 horas, deitou lá na plataforma da igreja. E ele não acreditava muito naquilo que eu falava sobre os anjos. Ele deitou, olhou para as bandeiras e disse: Senhor, se tiver anjo aqui, só uma bandeira vai balançar com o vento, as outras ficam quietinhas. E uma bandeira balançava de um lado para outro. Ele saiu correndo, fechou o prédio e foi embora de medo. No outro dia nós brincava com ele: ué, Bim, você correu de medo de quê? Ele falou: medo não sei de quê, mas eu fiquei com medo e eu não durmo lá no prédio da igreja sozinho. Lá tem anjo. Às vezes as pessoas têm medo. Quando eu cheguei em Barra do Garças, estou falando de anjos. Eu sei que eles andam comigo. Sinto presença constante nas horas difíceis. Os irmãos eram muito pentecostal, aqueles barulhentos. E eu agora tornei o pastor da igreja, assumi a igreja e caladão, né? Não falava em línguas a todo momento, não gritava, não transpirava. E eles então ficavam meio desconfiados da minha espiritualidade. E um dia, eu falando dos anjos, nós tivemos um culto. E eu de repente estou ministrando, eu olhei, eu vi desse lado do prédio, lá dentro, o moço encostado na parede, olhando nessa direção. E eu olhei e pensei: tá na coisa da minha cabeça. Esqueci aquela visão. E o culto aconteceu, terminou. No outro dia, meu vice-moderador, fazendo um teste, falou: pastor, o senhor acredita mesmo que tem anjo na igreja? Eu falei: tem, irmão. Mas tem mesmo, pastor. Tem. Ontem no culto tinha um anjo. Eu lembrei da visão que eu tive. Estava na igreja onde você é o pastor, tem que ter anjo. Não é? Não é demônio. O demônio fica lá de fora. Se entrar aqui, ele é expulso. Então eu olhei e falei assim: ontem tinha um anjo ali naquele lugar, olhando naquela. Ele falou: para quem estava olhando? Eu falei: estava olhando para a irmã fulana. Não vou falar o nome aqui, porque, né, para não constrangê-la. E ele disse assim: ah, o senhor não sabe o que aconteceu. Ontem, depois do culto, o senhor foi embora, mas os irmãos que tem os grupos espirituais na igreja, sabe, irmão? Desse grupo o pastor não faz parte, não. Ele sabe de tudo. Os irmãos reuniram os irmãos espirituais para orar com a irmã, porque ela foi para São Paulo. Ela está com câncer, cirurgia marcada, e ela foi para São Paulo para operar do câncer. Eu disse: não vai operar. Disse: por quê? Porque o anjo veio trazer a cura. Ah, pastor, sei não, tá? Esse irmão é muito precioso. E os dias passou, até eu fiquei meio um pouco ansioso, a notícia não chegava. E depois de uns 5 ou 6 dias, ele me procurou. Disse: pastor, o senhor não sabe de uma coisa? Disse: que foi? A irmã foi fazer os exames pré-operatórios. E sabe o que os médicos descobriram? Não tinha câncer. Ela foi curada. Pastor, tinha um anjo mesmo na igreja. Aí ele creu. Ele creu. E essa irmã hoje está aposentada, saudável, quase 20 anos depois. Os anjos do Senhor são ministros a nosso favor, são ministros daqueles que hão de herdar o reino do céu. Precisamos viver, irmãos, consciente dessa realidade espiritual nas nossas vidas, caminharmos na convicção, na certeza. Eu quero ainda dar mais um testemunho aqui. Este não foi comigo, eu não vi. Quem me contou não foi o personagem principal. Eu falei aqui agora há pouco que o nosso pastor presidente era o pastor Justino Moacir Rosa. Ele, a família e os mais íntimos chamavam ele de Tinim. Ele era assim, menos forte do que eu. E é Justino, mas se chamava Tinim, era Tinim mesmo. E ele foi com um grupo de 6 jovens, eram 7 jovens, 6 rapazes e uma moça, foram ser missionários no Amazonas. E lá esses jovens, navegando o rio Amazonas, num determinado local, lá onde acontece a pororoca, o barco deles viraram. E o Justino não sabia nadar. E aí eles nadaram, escaparam e foram buscar socorro, buscar a marinha para procurar o corpo do Justino.
Já ia procurar o corpo. De longe, eles no barco da marinha, eles viram Justino lá no meio do rio, o rio Amazonas, com água na cintura. E eles olharam Justino lá com água na cintura. E o barco da marinha chegou. Quando o barco encostou, Justino afundou, afogando. E eles pegaram ele. E o que aconteceu? Ele falou: não, eu senti nos meus pés uma pedra. Aí eu fiquei de pé e procurei o lugar que a pedra fosse mais alto. E ele ficou mais de 6 horas em cima da pedra. Mas quando o barco chegou, a pedra desapareceu. A pedra que estava no rio Amazonas era Jesus. O anjo do Senhor estava ali. No rio Maués Mirim, os nativos fazem as pontes de cipós. A ponte fica frágil. E como o Tini era o mais fraco, ele ia na fila, no meio do mato, era o último da fila. Então o pessoal passaram na ponte, Maués Mirim, lugar muito alto, o rio lá embaixo. A ponte quebrou, o cipó arrebentou debaixo do pé do Tinim. Ele com a mochila pesada, com as coisas, os livros. Então ele caiu na frente de todos os jovens missionários. Quando ele caiu lá embaixo, 2 mãos veio e pegou ele por trás e suspendeu ele, levantou ele na frente de todos. Ele flutuou e foi e colocou ele do lado deles. E ele dizia: 2 mãos me pegou e me subiu. Quem nos contou essa história foi um missionário inglês, hoje já falecido, chamado David Cooper. Conhecedor, foi um dos meus professores teológicos, conhecedor e testemunha dessa história. Então, queridos, creia que os anjos do Senhor recebeu uma ordem do Deus Altíssimo para cuidar de você, para te proteger em todos os teus caminhos. Que é isso, pastor? Em todos os meus caminhos. Se você vai para o supermercado, os anjos do Senhor estão ali. Se você vai para o seu trabalho, os anjos do Senhor estão ali. Se você vai para o seu lazer, os anjos do Senhor estão ali. Não importa onde, os anjos do Senhor estão ali. Como nós ativamos os anjos? Se eu fosse contar aqui, irmãos, quando começamos o trabalho em Torixoréu, iniciando o trabalho da Igreja Batista Nacional, hoje tem uma igreja em Torixoréu. Não tinha igreja ainda, nós tínhamos só uma célula. E nós saímos, eu e minha família, na época eu tinha um Passat, e nós indo aqui por Aragarça, era a melhor estrada, pelo garimpo ali, e na descida naqueles garimpos, eu penso que eu não estava correndo, mas talvez eu estivesse. Eu capotei o carro deu perca total, foi destruído o carro. Eu estava com a esposa, minhas 2 filhas dentro do carro. Gisele tinha quebrado a clavícula, brincando no quintal, estava engessada. E os outros saíram, ela ficou presa debaixo do carro. O carro ficou de roda para cima, todo amassado. Eu entrei, coloquei o joelho no carro, tentando suspender e falando para ela: arrasta, minha filha, para dizer que ninguém foi ferido. Minha esposa feriu assim com os vidros do para-brisa do carro, mas sabe quando fere que sai só uma aguinha assim meio amarela? Nem sangue não saiu. Só um anjo do Senhor para preservar uma família dentro daquele carro. Todo mundo que passava dizia assim: morreu todo mundo, morreu todo mundo. Ninguém morreu, porque foi dada uma ordem, e os anjos do Senhor estavam ali comigo e a minha casa. Amém? Nós não precisamos orar os anjos, não precisamos invocá-los para ativá-los. Não, nós só precisamos adorar o Senhor. Quando adoramos o Senhor, os anjos são enviados ao nosso socorro. Uma vez eu vi um pastor dizer algo que ficou no meu coração. Ele disse que o louvor, quando é um louvor tão gostoso, os anjos pedem para Deus descer. Ele disse: Senhor, deixa nós descer para lá, para aquele culto, está igual aqui. Os anjos sobe e desce. E o Senhor Jesus diz que nós veríamos anjos do Senhor subindo e descendo. Sabe, subindo é porque Ele já leva o seu pedido.
ele já leva a sua necessidade, e descendo, eles voltam com a resposta de Deus para a sua vida. Amém? Então a primeira coisa é adorarmos ao Senhor. Quando adoramos, os anjos vêm. A segunda coisa, eu creio que ativar os anjos é quando nós estamos bendizendo, servindo ao Senhor. Gostoso, irmão, é que a palavra no hebraico, no original, cultuar, é serviço. Quando nós falamos aqui, nós falamos, vamos para o culto, né? Vamos cultuar o Senhor. No original, vamos servir ao Senhor, vamos trabalhar para o Senhor. Aqui nós estamos servindo ao Senhor, amém? Nós não precisamos falar assim, ô anjo, vem cá. Tem gente que sabe o nome de anjos, né? Que é essa coisa toda. Não, nós não precisamos saber do nome deles, não. Deus sabe. E encerrando, eu quero dizer para você, eu vi o Luiz Gonzaga, um homem menor que eu, porque eles podem aparecer de qualquer forma, mas os anjos são poderosos, são grandes em poder, em majestade. João, no Apocalipse, ele diz que chegou diante dele um ancião, que era um anjo, e a glória era tamanha, a majestade era tamanha, que ele ajoelhou para adorá-lo. E ele pegou na mão dele e disse, fica de pé, adore somente a Deus. Eu sou conservo seu, eu sou servo do Senhor para te servir. Meu amado, minha amada, meu querido, sabemos que o vírus da gripe não tirou férias. Tem muita gente gripada por aí. E quando vem uma gripezinha, uma tosse, um problema na garganta, já há um susto, com medo. Porque agora, se você gripar, é suspeito. Se der um problema no peito, na garganta, já é quase confirmado. Você já vai ficar isolado. Mas eu quero dizer para você que os anjos do Senhor, Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz assim, perdão, não são todos eles, falando dos anjos, espírito ministradores, enviado para servir, enviado para te servir, enviado para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Você é herdeiro de Deus. Confia no Senhor, confia a sua família no Senhor, confia a sua casa ao Senhor. Nós louvamos a Deus, e a minha oração hoje é a mesma que Eliseu, que o Senhor possa abrir os olhos, para que possamos ver além da dimensão natural, ver o mundo espiritual, porque isso vai nos dar segurança, garantia, vai tirar o medo, vai tirar a preocupação. E ainda que não podemos abrir as portas agora, você fica aí na sua casa de quarentena, mas com a sua fé inabalável, sabendo que você é a menina dos olhos do Senhor, e ninguém toca nos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, quem tocar queima. Amém? Eu quero orar por você. Quero que você coloque agora diante do Senhor, aí onde você estiver, quem sabe no seu trabalho, na sua casa, no seu quarto, quem sabe até num quarto de hospital. Eu quero que você coloque diante do Senhor as suas necessidades. O Senhor te ouve, o Senhor nos ouve, não porque somos alguma coisa, não, mas porque Ele é e nos ama com amor eterno, e tem nos atraído com cordas de amor. Ele é a nossa cura, Ele é a nossa proteção, nosso escudo, fortaleza, socorro bem presente na hora de angústia e de tribulação. Pai, eu oro agora, no nome de Jesus. Ó Deus, há um peso no nosso coração de estar ministrando, ó Deus querido, aqui no prédio da igreja vazio, mas sabemos que há um tempo determinado para todo propósito. E ó Deus, mesmo aqui com o prédio vazio, eu sei que o Senhor está alcançando muitas vidas lá fora. Alguns, quem sabe, desesperados, com parente internado, acamado. Outros, ó Pai, perdendo o emprego. Ó Deus querido, com a família para sustentar. Outros, ó Pai, com diagnóstico
terrível do médico, mas o Senhor é maior. Maior do que o desemprego, maior do que o diagnóstico, maior do que qualquer coisa deste mundo. Nós oramos para que nesta hora o Senhor seja, ó Deus amado, nesta vida, neste coração, neste lar, ó Deus amado, o socorro bem presente. Talvez essa pessoa nunca tenha invocado o Senhor, nunca tenha falado com o Senhor, nunca tenha pedido nada ao Senhor, porque para muitos é até estranho pedir alguma coisa, porque o Senhor parece estar tão longe deles, e o Senhor está tão perto agora, tão próximo, porque o Senhor ama todos da mesma forma e quer colocar todos em Cristo. E nesta hora que nós oramos, Pai, resolva essa situação do meu irmão, da minha irmã, desta família, proteja, Pai, que eles possam crer que os anjos do Senhor estão acampados ao redor, ó Deus amado, para proteger, para livrar de todo o mal, no nome de Jesus. Nós oramos também, Pai, pela nossa nação, ó Deus querido, no nome de Jesus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Inútil é levantar de madrugada, correr o dia todo, repousar tarde, comer o pão com fadiga. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Queremos nessa noite, Pai, dormir em paz, com tranquilidade, sabendo que estamos nos braços daquele que pode todas as coisas, não porque merecemos, mas porque somos amados, Senhor. Fomos criados à imagem conforme a tua semelhança. O Senhor nos guarda porque somos da mesma espécie. Obrigado, Pai, no nome de Jesus eu te louvo e eu te agradeço por cada vida que está nos ouvindo nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, querido. Quero dar os avisos. Amanhã, segunda-feira, nós temos oração aqui no prédio da igreja. É oração da rede, não é toda a igreja, é no pátio da igreja. Tem um espaço grande, os irmãos podem ficar, não 1,5 metro, mas 5 metros um do outro, ou mais que isso, para cumprir o que determina a lei. Nós não temos medo, né? Mas a lei determina. Então amanhã, segunda-feira, é a rede da irmã Fátima Xavier, amém? Terça-feira também temos oração da rede, é da rede da pastora Fátima. As Fátima aqui é uma benção, né? É a rede da pastora Fátima, estará aqui orando, intercedendo, né? Pela nossa nação, pelo nosso Brasil, intercedendo pelo mundo, amém? Quarta-feira nós temos as células, são pequenas reuniões, então os irmãos podem ficar um pouco mais perto, né? Então ali diz que agora está saudando assim, para não pegar na mão, dando continência, né? Então vamos estar ali na célula. Querido, é importantíssimo a sua participação na célula. Por quê, pastor? O Senhor diz que na comunhão, na unidade, Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Então esteja lá na sua célula sendo uma bênção e abençoando os irmãos, amém? Se tiver alguém com muito medo, leva para a célula. Fala, vamos para a célula, lá você vai ficar livre desse medo, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de intrepidez e de coragem. E é isso que eu ministro aos irmãos. Quinta-feira nós temos a rede, a oração da rede do Fernando aqui na igreja, né? Então se você quiser orar, vem, vai estar aberto aqui no pátio. Você vai ver um portãozinho aqui ao lado da frente do prédio, e os irmãos estão ali orando, né? Longe um do outro. Chega alguém olhando, vai, esses crentes estão reunidos ali, vamos lá ver. Estão lá orando, agora está limpo aí, graças a Deus, aleluia. E sexta-feira temos a rede de oração da irmã Rosângela. Então, segunda, terça, quinta e sexta, oração aqui no prédio da igreja, tá? A lei não impede nós de orarmos, tá? Quarta-feira nós temos células esparramadas em toda a cidade. Glória a Deus por isso,
Porque a nossa visão é cada crente um ministro, cada casa a extensão da igreja. E estamos esses 21 dias de jejum. Hoje, domingo, o nosso presidente decretou um jejum nacional, mas nós já estamos jejuando. Vamos orar, continuar orando, né, pela nossa nação. Louvamos a Deus, porque não só o Brasil, mas outros países do mundo estão buscando ao Senhor. Esse é o caminho, querido. A igreja, depois dessa crise, será mais a mesma, nem as nações da terra, porque agora o mundo sabe que Deus é a resposta, e que só Ele, em Cristo Jesus, é a salvação. Amém? E estamos aí nesses dias, nesse jejum, 21 dias, debaixo das suas asas. Esse é um lugar de proteção. Participe, irmão. Tira uma refeição, tira algo da sua refeição, toda a igreja participando, uma bênção. Amém? E domingo nós continuaremos transmitindo, até que seja revogado esse decreto aí. Nós estaremos transmitindo o culto, né, online, um culto aí no Instagram, no Facebook e pelo YouTube. Toda a igreja participa, dá um retorno, né, para nós sabermos como que estavam os irmãos. Hoje eu já entrei em contato com alguns, eles retornando, coisa gostosa. Eu louvo a Deus, porque Ele nos deu condição de estarmos conectados com você, aí na sua casa. Deus abençoa o seu coração, eu abençoo a sua vida, a sua casa, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.